Boa noite, irmãos. É sempre um prazer, né, tá aqui na frente, trazendo uma mensagem. Tem um poema que diz assim, um poema cristão, né? Quando o pregador subir para pregar, a igreja deve orar. Que, Senhor, esconda esse pregador atrás da tua cruz, de maneira que não vejamos ninguém a não ser Cristo Jesus. Que esse possa ser a nossa oração essa noite e que Jesus venha a ser pregado e proclamado através dessa mensagem. É bom estar de volta depois da viagem missionária e essa viagem, sem dúvida, ela trouxe uma reflexão pessoal para mim. E me fez repensar muitas coisas, me fez entender algumas outras, me fez compreender outras coisas. E de certa forma, essa viagem expandiu o meu pensamento no que diz respeito ao reino de Deus, ao reino de Deus. E na minha percepção, essa viagem ela trouxe muitas perspectivas em relação a Deus, em relação a mim mesmo, em relação aos meus relacionamentos, em relação à igreja. E essa noite eu queria refletir com os irmãos sobre dois pontos. Eu queria ver com os irmãos, primeiro ponto, queria fazer uma reflexão a respeito do que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? E depois eu queria expor o texto e nós vermos quais são os valores do reino de Deus. Quais são esses valores que esse reino possui. Queridos, na minha concepção, a igreja ela é uma representação do reino de Deus. Uma igreja também é, como alguns falam, uma representação do reinado de Deus. Ou seja, o reino de Deus, não como uma jurisdição geográfica, não como um pedaço de lugar, mas como o exercício de governar de Deus. E a igreja, ela é a representação desse reino. Por isso que nós oramos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que a igreja ela é uma comunidade onde Deus reina. A igreja é um lugar onde Deus governa, onde as decisões são teocêntricas. Não há democracia na igreja, há teocracia na igreja. A igreja é a comunidade onde Deus realiza a sua vontade. E, consequentemente, por a igreja ser o lugar onde Deus realiza a sua vontade, a igreja faz a vontade de Deus. E se ela faz a vontade de Deus, ela estabelece um ponto, ou vários pontos, que são totalmente contrários aos pontos do mundo. Se nós partimos do princípio de que a igreja ela é a representação do reino de Deus, de que a igreja ela tem em si princípios e valores governados por Deus, logo ela é antagônica, ela está em contraponto ao mundo. A igreja é o reino onde Deus governa. Eu gosto muito da frase de um bispo da igreja anglicana, que faleceu no ano de 2012, Robson Cavalcante. Ele diz assim:
A missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus que se consumará ali e além. O que isso quer dizer? A missão minha e sua é manifestar aqui e agora, nesse tempo que nós vivemos hoje, a maior densidade do reino de Deus, ou seja, a maior representação do reino de Deus. Tudo aquilo que o reino de Deus representa, eu e você devemos manifestar no mundo aí fora. E esse reino, ele se consumará ali e além. A nossa missão, irmãos, enquanto igreja, é sinalizar o reino de Deus. Sinalizar o reino de Deus. É ser um lugar que dá sinal de luz. Nós estamos num lugar de trevas. A igreja, ela é um lugar que sinaliza o reino de Deus, que dá os sinais de luz. Eu não acredito que haverá um tempo em que a igreja irá tomar conta de todo mundo, em que haverá luz espalhada por todo mundo, porque o cenário que a Bíblia diz é que o fim dos tempos será um dia de trevas. Os últimos dias serão dias de trevas. Mas eu acredito que apesar desses dias de trevas, nos últimos dias a igreja continuará manifestando a sua luz em pontos e pontos. Queridos irmãos, nós somos uma comunidade profética. O que isso quer dizer? Nós falamos o seguinte: olha, vem o dia em que o reino de Deus, de uma vez por todas, vai ser consumado. E você quer experimentar como seria se o reino de Deus fosse efetivamente cumprido ou evidenciado aqui na terra? Venha para a igreja. O reino de Deus que se consumará. Você quer experimentar como que é esse reino? Esse reino que há de vir, que se consumará ali e além? Então, venha para a igreja, e é na igreja onde esse reino dá os seus sinais. A igreja é onde Deus dá os sinais do seu reino. O que é interessante notar, irmãos, é que o reino de Cristo ele é totalmente oposto ao reino de César. O reino de Cristo e o reino de César são totalmente opostos entre si. Olha, na Bíblia, na leitura da Bíblia esse ano, procura perceber que sempre dois reinos se contrapõem. É o reino de Deus e o reino do Egito. É o reino de Deus e o reino da Babilônia. É o reino de Deus e o reino da Pérsia. É o reino de Deus e o reino da Síria. É o reino de Deus e o reino de César, o reino de Roma. Sempre você vai perceber, irmãos, na leitura bíblica, dois reinos se chocando. Onde o reino de Cristo chega, ele é uma ameaça. Onde o reino de Cristo chega, ele é uma ameaça. Quando o anjo foi anunciar aos pastores, vocês lembram? Quando o anjo foi anunciar aos pastores sobre a vinda de Jesus, eles falaram o seguinte: olha, não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ora, Salvador, Cristo e Senhor são representações de César. César era o Salvador. César era o Salvador. César era o Cristo, palavra grega para ungido. César era o ungido dos deuses. César era o Senhor, o Quírios, o que governava. Quando Júlio César morreu, passou um cometa assim, ó. E Otaviano, seu sobrinho, viu aquele cometa e ele falou o seguinte: olha, lá vai Júlio César reencontrar-se com os deuses. A partir daí criou essa sugestão de que o imperador, ele é ungido dos deuses. Ele é uma figura
divina. Mas Cristo chegou e falou o seguinte: não, peraí, César não é o Senhor. Quem é o Senhor é Cristo. César não é o Salvador. O Salvador é Cristo. César não é ungido dos deuses. Cristo é ungido de Deus. Queridos irmãos, quando nós vemos aquela estátua de Nabucodonosor em Daniel 2, a gente vê aquela estátua, ela conta a sucessão dos reinos que viriam ao longo da história. Quando você vê aquela estátua, você lê no final do capítulo que viria uma pedra que não levantada por mãos humanas, mas que esmagaria aquela estátua. Quem é essa pedra? Cristo. Cristo viria e desbancaria o reino de César. O que eu estou querendo dizer com essa volta toda? Que o reino de Cristo é totalmente diferente do reino de César. O reino de Cristo é outra coisa, irmãos. É uma outra maneira de pensar, é uma outra filosofia, é uma outra ideia. Lá em Santo Antônio, o pastor trouxe uma mensagem dizendo que nós deveríamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que nós não deveríamos colocar o carro na frente dos bois, né? Ou seja, que nós devemos buscar as primeiras coisas primeiro. E isso me fez repensar muitas coisas, e eu gostaria de nessa noite refletir com vocês a respeito dos valores que esse reino possui. Quais são os valores desse reino que nós buscamos em primeiro lugar, que nós anunciamos? E eu quero tirar umas aplicações com os irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 33 a 48. Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Versículo 33 a 38. A 48, perdão. Marcos 9, 33 a 48. Eu peço a atenção dos irmãos. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorris pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida, do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé lhe faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado, do que tendo os 2 pés e seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os 2 seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Algum tempo atrás, nós tivemos aqui um estudo sobre o livro de Marcos.
Como esse estudo se dava às quartas-feiras, eu não pude acompanhá-lo. Mas antes da viagem missionária, eu decidi estudar o livro de Marcos, porque eu queria compreender algumas coisas a respeito dos milagres de Jesus, a respeito da ação de Cristo. Só que algo que me surpreendeu muito, irmãos, na leitura do livro de Marcos, é que não são poucas as vezes em que Jesus disciplina os discípulos por falta de discernimento. Muitas, pelo menos 13 vezes no livro de Marcos, você vai notar Jesus questionando os discípulos com um tom de censura por conta da falta de discernimento, da falta de entendimento que eles tinham a respeito do reino de Deus. Essa leitura que nós acabamos de fazer é mais um exemplo de que os discípulos estavam tendo um entendimento errado daquilo que representava a missão de Cristo, daquilo que era o reino de Deus. Cristo havia acabado de falar que seria morto, entregue e ressuscitado, e os discípulos estavam discutindo quem era o maior entre eles. Cristo estava falando de autossacrifício e os discípulos falando de autopromoção. E baseado nesse texto, irmãos, eu queria que nós, ao final, pudéssemos responder algumas perguntas. Primeiro, será que nós conhecemos os valores do reino de Deus? Será que nós vivemos esses valores? Ou será que, assim como os discípulos, nós estamos nos equivocando a respeito de muitas coisas? Primeiro ponto. No reino de Deus não há espaço para superioridade. No reino de Deus não há espaço para superioridade. Os discípulos, eles discutem entre si. Quem é o maior? Os discípulos estão se autoprojetando, se auto-intitulando como pessoas mais importantes do que outros. Os discípulos estavam diante do Deus encarnado, o Deus vivo, o Deus que se fez servo, o Deus que se esvaziou, o Deus que se humilhou. Eles estavam dizendo: não, eu sou maior que você, não, eu sou maior que você, não, eu sou maior que você, não, eu sou maior que você. Os discípulos estavam se autopromovendo no reino de Deus. Queridos irmãos, o orgulho é algo terrível. O orgulho é algo terrível. Uma vez, o rei da Síria, chamado Senaqueribe, foi afrontar o rei Ezequias e disse: olha, ninguém vai poder livrar você das minhas mãos, nem o Deus que você serve. Resultado? Senaqueribe saiu fugindo, entrou na casa do seu Deus e foi morto, sabe por quem? Pelos seus filhos. Nabucodonosor, um dia, levantou bem cedo no seu palácio, olhou para o seu reino e falou: nossa, que grande reino eu construí com o meu poder. Resultado, Deus o transformou no verdadeiro animal, porque ele se autopromoveu e não deu glórias a Deus. Queridos irmãos, será que nós temos coragem de nos projetar diante de Deus? Será que nós temos a audácia de querer nos auto-intitular alguma coisa diante de Deus? Porque quando eu me deparo com os grandes profetas na Bíblia, eles tiram as sandálias dos pés, eles falam: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eles falam: Senhor, eu sou uma pessoa de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios. Um discípulo se virando para o outro e dizendo: não, eu sou maior que você, não, eu sei mais que você, não, eu estou mais certo que você. Esse não é o reino de Deus, esse é o reino de César. Segundo lugar, no reino de Deus, ser grande é ser servo. Olha só que coisa diferente. No reino de Deus, ser grande é ser servo. Versículo 35, não sou eu que estou falando não, irmãos. Olha aqui, ó. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. No reino de César, ser grande é ser aplaudido. No reino de Cristo, ser grande é ser servo.
No reino de César, você ganha status de superioridade. No reino de Cristo, você ganha status de servo. No reino de Cristo, você não deve se autoprojetar, mas deve servir. Deve servir. Jesus, irmãos, está ensinando muito claramente que o primeiro no reino de Deus não é aquele que sabe mais, não é aquele que conhece mais, não é aquele que é mais capaz, mas é aquele que serve mais. Infelizmente, nós somos fruto de movimentos que ao longo da história sempre procuraram exaltar o homem. Nós somos fruto de uma cultura que ao longo da história vem moldando o homem a pensar que ele é um ser de superioridade. Tem um texto, e eu não quero transformar a mensagem em nada, mas eu acho muito interessante. Um texto de Leonardo Boff, eu vou ler para os irmãos. Reflitam no contexto em que a gente está. Por que chegamos a esse ponto crucial? A resposta mais imediata se prende às revoluções iniciadas no Neolítico. Há 10 mil anos, agrícola seguida da industrial e completada pela do conhecimento e da comunicação dos tempos atuais. Essas revoluções modificaram a face da terra para o bem e para o mal. Por um lado, trouxeram imensas comodidades e prolongaram consideravelmente a expectativa de vida. Por outro, depredaram o sistema terra pela monocultura tecnológica e material e pela desumanização entre as pessoas e os povos. Queridos, nós somos frutos de uma cultura que, ao mesmo tempo que fala tanto em evolução, o ser humano cada vez mais está pior. As relações entre os seres humanos estão cada vez mais piores. As máquinas substituíram as pessoas, não somente na questão material, mas no que diz respeito à importância. Ainda, ele diz, o homem, exacerbou a autoafirmação em detrimento da integração, ou seja, o ser humano, ele se auto-intitula, ele se auto-tudo e não se integra mais. Descobriu a força de sua inteligência e de sua criatividade e usou esta força para se sobrepor aos demais. E ao invés de estar junto aos demais seres, colocou-se sobre e contra eles. Queridos irmãos, eu só estou querendo dizer que o contexto em que a gente está é o reino de César. O contexto em que a gente vive é o reino de César. O sistema de valores que cerca a nossa vida não se parece nada com esse aqui, do reino de Cristo. E o que Jesus nos ensinou? No reino de César, cada conquista, cada revolução do homem é transformada em uma arma contra os próprios homens. Mas no reino de Cristo, cada revolução, cada conquista do homem é transformado em um bem de louvor a Deus e de serviço ao próximo. Queridos irmãos, nós não podemos deixar que o mundo que está lá fora diga o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que fazer. A gente tem a Bíblia. Nós não podemos deixar o reino de César dizer aquilo que nós devemos pensar. Nós não devemos, irmãos, ser orientados pelas novelas, pelas mídias, pelas séries da Warner, da Fox, da HBO. Nós não podemos deixar que as coisas ditem as regras, porque senão nós vamos estar no reino de César e não no reino de Cristo. Queridos irmãos, por favor, leia a sua Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e você vai perceber que o reino de Cristo é diferente do reino de César. Terceiro lugar, no reino de Deus, os menores são importantes. Olha o que diz o versículo 36 e 37. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles.
E tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Reparem numa coisa interessante. O método de ensino de Jesus aqui é interessante. Jesus pega uma criança, põe com ele. Jesus pegou uma criança para ensinar que no reino de Deus os menores são importantes. Naquele tempo as crianças elas não recebiam a atenção dos adultos. Naquele tempo não havia estatuto da criança e do adolescente. Naquele tempo as crianças eram desprezadas, assim como outras pessoas. No entanto, Jesus valoriza as crianças. E Jesus diz que quem recebê-las, ou seja, quem receber as pessoas que são desprezadas, as pessoas pequenas, estariam recebendo o próprio Cristo. E por consequência o Pai. As crianças, irmãos, representam as pessoas que são menos valorizadas. Daqueles que são carentes. No reino de César, cuidar dos mais fracos é se inferiorizar. No reino de Cristo, não. Cuidar dos mais fracos é simplesmente obedecer. No reino de Deus, Cristo toca os leprosos. Leia o Evangelho de Marcos. Cristo toca os leprosos. Cristo fala com mulheres que eram discriminadas. Cristo pega crianças e põe no colo. Isso é o reino de Deus, irmãos. Cristo almoça com os publicanos. Cristo diz que bem-aventurados são os humildes de espírito. Cristo diz que bem-aventurados são os que choram. Cristo diz que bem-aventurados são os mansos. Cristo diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Cristo diz que bem-aventurados são os limpos de coração. Cristo diz que bem-aventurados são os pacificadores. Cristo diz que bem-aventurados são os perseguidos. No reino de Cristo, as pessoas vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam à medida que as pessoas tinham necessidade. Não, mas no reino de César isso é fraqueza. No reino de César, isso é inferioridade. Eu gosto muito da oração de São Francisco. Já ouviram a oração de São Francisco? Senhor, onde tiver alguém sofrendo, que eu possa ser a resposta desse sofrimento. Onde tiver pranto, que eu seja alegria. Onde tiver pobreza, que eu leve o alimento. Porque o importante não é se você é amado, mas se você ama. Não é se você é perdoado, mas se você perdoa. Não é se você é compreendido, mas se você compreende. Porque é dando que se recebe e é morrendo que se vive. Quarto lugar, vamos correr um pouco, irmãos. No reino de Deus não há espaço para exclusivismo. Olha que interessante. Os discípulos estão aqui sem entendimento nenhum das coisas. E eles não apenas acham que eles são superiores, mas eles acham que eles são os únicos crentes que são verdadeiros. João proíbe um homem que estava expulsando demônios em nome de Cristo. Pelo simples fato dele não fazer parte do grupo de discípulos. Na teologia de João, somente um grupo estava com a verdade. O homem, ele estava fazendo uma coisa boa, expulsando demônios, da maneira certa, em nome de Jesus, com resultado positivo, que socorrendo às necessidades. Contudo, mesmo João proíbe. João é o discípulo do amor, mas João também vacilou muitas vezes. Muitos segmentos religiosos, e eu tomo cuidado de deixar claro que eu estou falando de segmentos religiosos. Muitos segmentos religiosos afirmam que somente eles são salvos, de que eles detêm a verdade, de que a maneira de buscar a Deus é a maneira deles. Agora, algumas denominações evangélicas também afirmam que são os únicos salvos, afirmam que são os únicos detentores da verdade. Agora, saindo da religião, saindo da denominação e indo para o crente, tem muitos crentes que acham que eles são os únicos que servem a Deus de verdade. Tem muitos crentes que afirmam que
em nome do legalismo, eles servem a Deus da maneira correta. Dia após dia, essas pessoas elas tentam se justificar diante de Deus pelas suas boas obras. E elas vivem tão insatisfeitas que cada vez mais elas procuram fazer mais e fazer mais. E a justificação de Cristo é abandonada. Queridos irmãos, não estou falando de ecumenismo. Todas as religiões levam a Deus, de que tudo que se prega é verdade. Mas o espírito intolerante não pertence ao reino de Deus. Pertence ao reino de César. Uma vez, o general do presidente Lincoln chegou para ele e falou, e Lincoln perguntou, e aí, general, como que estão as coisas? O presidente perguntou, como estão as coisas? Lincoln falou o seguinte, olha, o general falou, senhor presidente, as coisas não estão nada boas. E o general falou para o presidente Lincoln, tomara que Deus esteja do nosso lado. Aí o presidente falou o seguinte, não, tomara que nós estejamos do lado de Deus. Tomara que nós estejamos do lado de Deus. Queridos irmãos, na Bíblia existem pessoas que não pertenciam à tribo de Israel, que não pertenciam aos 12 e que demonstraram uma fé muito mais evidente do que aquelas pessoas que estavam se dizendo verdadeiras. Quinto ponto, vamos correr aqui, senão... O reino de Deus exige renúncia de tudo aquilo que nos afasta da santidade. O reino de Deus exige renúncia de tudo aquilo que nos afasta da santidade. O reino de César não, você pode servir a Deus do jeito que você quiser. Mas o reino de Cristo não. Você tem que renunciar a tudo aquilo que te impede de viver uma vida de santidade. Do versículo 42 ao 48, Jesus começa a ensinar sobre 3 figuras, olhos, mãos e pés. De uma maneira aqui simples, olhos, mãos e pés significam aquilo, aqui no contexto, que nos atrapalham, que tendem a nos atrapalhar. A mão simboliza a nossa maneira de fazer as coisas. Os pés representam os lugares onde nós vamos. E os olhos dizem respeito aos desejos, às cobiças. Ou seja, se existe algo que está impedindo a nossa santidade, naquilo que diz respeito ao lugar onde eu frequento, aquilo que diz respeito às palavras, às coisas que eu faço, e no que diz respeito àquilo que eu vejo, você tem que romper com isso imediatamente. E Cristo aqui, quando ele fala que tem que cortar o pé, que tem que cortar a mão, ele não está falando de mutilação, mas Jesus, ele está dizendo que renunciar a certas coisas em nossa vida em nome da santidade, em alguns casos, vão ser tão dolorosos que vão ser como se fosse uma mutilação mesmo. Porque essas coisas estão tão arraigadas dentro de nós, que no momento em que nós decidimos romper com essas coisas, é como se nós estivéssemos passando por uma cirurgia. Só que é necessário, irmãos. É necessário. Talvez alguns aqui precisam abandonar algum hábito que tenha afastado ou impedido de chegar a Deus. Talvez alguns aqui precisam deixar de lado um certo prazer para se aproximar de Deus. Talvez alguns aqui precisem romper até com certas amizades para que possa viver uma vida de santidade. Talvez alguns aqui precisem deixar de assistir alguns programas. Talvez alguns aqui precisam deixar de frequentar alguns lugares. Para fazer parte do reino de César, você não precisa de nada disso. Mas o único reino que conduz à salvação é o reino de Cristo. E é o reino que te exige isso. Em último lugar, o reino de Deus revela que existe uma condenação para aqueles que rejeitam o caminho da santidade.
Queridos irmãos, Cristo está falando que é melhor entrar no reino de Deus manco, cego, do que ter todo o seu corpo e ser lançado no inferno. Ninguém falou mais do inferno do que Cristo. O inferno não é uma figura de mitologia, o inferno é real. O inferno, ele é descrito por Cristo. E aqueles que rejeitam o reino de Deus, o destino dessas pessoas é o inferno. Aqueles que rejeitam a vida de santidade que Deus oferece através da salvação, são pessoas que estão assinando o seu atestado de óbito. Meu querido, o inferno ele é real. O inferno não é uma figura. O inferno ele é existente. Ele é um lugar preparado para o diabo, para os seus anjos e para todos aqueles que não crerem em Cristo. Você sabe qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou? Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Quero concluir dizendo que esse é o reino que a igreja deve representar. Para mim, uma igreja digna de sua vocação é uma igreja que representa o reino de Deus e uma igreja que vive os seus valores e princípios. Para mim, um cristão digno de sua vocação é um cristão que vive o reino de Deus e se contrapõe ao reino de César. Que reino nós fazemos parte, irmãos? O reino de Cristo ou o reino de César? Que nós possamos avaliar as nossas vidas e definitivamente em 2014 viver os valores que dizem respeito ao reino de Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Amém.